Você já parou para pensar como as decisões que tomamos hoje podem moldar completamente o nosso futuro? Muitas vezes, na busca por algo que acreditamos ser melhor, acabamos deixando para trás aquilo que realmente importa. Essa é a história de Zequinha, um burro que, movido pelo orgulho, abandonou a segurança de um lar cheio de amor e cuidado para buscar uma vida que julgava ser mais grandiosa. Mas, como tantas vezes acontece, o que parecia ser a solução para todos os seus problemas revelou-se uma armadilha dolorosa. Ao longo desta narrativa, você vai descobrir como a desobediência e o orgulho podem levar a consequências irreversíveis e como as lições que evitamos aprender podem nos ensinar da maneira mais dura. Prepare-se para mergulhar em uma história cheia de reflexão e sabedoria, que vai tocar profundamente o seu coração e te fazer repensar as escolhas que você faz na sua própria vida. Dona Helena era uma mulher de idade avançada, com o rosto marcado pelo tempo, mas com um coração que transbordava de sabedoria. Ela morava em uma fazenda simples, onde o som dos pássaros e o vento suave eram seus companheiros diários. Entre os muitos animais que ela cuidava com dedicação, havia um em especial, Zequinha, um burro que ela criou como se fosse um filho. Desde pequeno, Zequinha recebia todo o carinho e cuidado de Dona Helena, que via nele mais do que um simples animal de trabalho. Para ela, Zequinha era um companheiro de vida, e a velha senhora sabia como poucos o valor de um coração grato e obediente. Zequinha, por sua vez, parecia compreender a ligação especial que existia entre ele e Dona Helena. Eles compartilhavam uma relação quase mágica, onde palavras muitas vezes não eram necessárias. A sabedoria de Helena guiava o burro, e a bondade com que ela o tratava refletia em cada gesto seu. Na fazenda, os outros animais olhavam para Zequinha com uma mistura de respeito e admiração, pois sabiam que ele tinha um lugar especial no coração da velha senhora. E assim, os dias passavam com tranquilidade, enquanto a relação entre Dona Helena e Zequinha florescia, alimentada por uma compreensão mútua que transcende a simples convivência. Mas a vida tem maneiras curiosas de ensinar suas lições, e nem sempre a sabedoria é algo fácil de aceitar. Zequinha, por mais que fosse tratado com amor e cuidado, ainda era um ser que precisava aprender com a realidade do mundo. Dona Helena, com sua experiência, sabia que proteger demais alguém pode, às vezes, impedi-lo de crescer. Ela entendia que, cedo ou tarde, Zequinha teria que enfrentar desafios que poderiam mudar o curso de sua vida. Mal sabia ela que esses desafios estavam mais próximos do que imaginava e que o destino de Zequinha tomaria um rumo inesperado em breve. Com o passar do tempo, Zequinha, que antes era conhecido por sua docilidade, começou a mudar. Ele, que sempre olhava para Dona Helena com respeito e admiração, passou a se ver como o centro do universo. Naquela fazenda, onde o trabalho era constante e o cuidado de Dona Helena era inquestionável, Zequinha começou a acreditar que ele era a peça mais importante de todas. O orgulho, como uma erva daninha que cresce silenciosa, começou a enraizar-se em seu coração. Ele passou a se ver como um ser superior, esquecendo-se de que sua força e importância vinham do amor e da sabedoria de Helena, e não de sua própria grandeza. Essa mudança de atitude não demorou a se manifestar em suas ações. Zequinha, que antes seguia as orientações de Dona Helena com fidelidade, passou a agir de maneira contrária. Tornou-se teimoso e desobediente, achando que sabia mais do que a velha senhora que o criou. Helena, observando de perto, percebia com tristeza que Zequinha estava se afastando dos ensinamentos que ela tanto se esforçou para lhe passar. Ela sabia que o orgulho, quando não controlado, pode levar a decisões precipitadas e caminhos tortuosos. Mas, por mais que tentasse, Dona Helena não conseguia fazê-lo enxergar o quanto estava errando. Zequinha, cego pelo próprio orgulho, acreditava que poderia fazer tudo sozinho, sem precisar dos conselhos de ninguém. Ele começou a ignorar as orientações de Dona Helena, acreditando que sua experiência e sabedoria não eram mais necessárias. A velha senhora, por sua vez, sabia que essa teimosia poderia custar caro ao burro que ela tanto amava. Mas, como todos os grandes sábios, ela compreendia que algumas lições só podem ser aprendidas da maneira mais difícil. E assim, enquanto Zequinha se afundava em sua própria arrogância, o destino preparava uma lição que ele jamais esqueceria. A teimosia de Zequinha finalmente o levou a tomar uma decisão precipitada, e ele resolveu fugir da fazenda de Dona Helena. Sentindo-se incompreendido e subestimado, o burro acreditou que em outro lugar encontraria o reconhecimento e a liberdade que julgava merecer. Assim, numa noite silenciosa, Zequinha deixou para trás o conforto do lar e partiu em busca de uma nova vida. Ele achava que o mundo fora da fazenda lhe ofereceria as oportunidades que Dona Helena não podia dar. Mas o que ele encontrou foi muito diferente do que imaginava.
A nova fazenda para onde Zequinha fugiu não tinha nada do carinho e cuidado que ele recebia de Dona Helena. O trabalho era árduo, e os donos da fazenda viam nele apenas um animal de carga, sem a mínima consideração por seus sentimentos ou bem-estar. Zequinha logo percebeu que, naquele lugar, ele não era especial, era apenas mais um entre tantos outros. A vida que ele havia escolhido era dura, solitária e sem a gentileza que antes ele tomava por garantida. A sabedoria de Helena, que ele desprezara, agora fazia falta, mas o orgulho o impedia de admitir que estava errado. Com o tempo, a realidade começou a pesar sobre Zequinha. Ele sentia falta do carinho de Dona Helena, da fazenda onde era tratado com respeito e onde suas necessidades eram sempre atendidas. O que antes parecia ser uma vida limitada, agora se revelava um refúgio de amor e segurança que ele nunca mais encontraria. A dureza do novo ambiente o fez refletir sobre suas escolhas e o quanto sua desobediência o havia levado a um caminho de dor e arrependimento. Zequinha começou a perceber que a verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em valorizar o que se tem. E assim, o burro começou a entender que talvez fosse hora de voltar para casa, se ainda houvesse um lar para onde retornar. Após meses de trabalho árduo e solidão, o arrependimento começou a pesar sobre Zequinha. Ele, que outrora acreditava estar destinado a algo maior, agora via que havia trocado a bondade de Dona Helena por uma vida de sofrimento e desamparo. As lembranças da fazenda, dos dias tranquilos ao lado da velha senhora, começaram a assombrá-lo. Cada vez que fechava os olhos, ele se via de volta àquela fazenda, onde o amor e o cuidado eram constantes. Zequinha finalmente entendeu que havia deixado para trás o que realmente importava, e o orgulho que antes o cegava agora lhe parecia um fardo insuportável. Decidido a corrigir seu erro, Zequinha resolveu voltar para casa. Ele ansiava por reencontrar Dona Helena, pedir perdão por sua desobediência e encontrar novamente o conforto de seu antigo lar. Em sua mente, ele imaginava o reencontro, a velha senhora com seu sorriso acolhedor e as palavras de sabedoria que tanto lhe faziam falta. O caminho de volta foi longo e cheio de reflexões, cada passo ecoando o arrependimento que agora dominava seu coração. Zequinha estava disposto a recomeçar, a ser o burro obediente e grato que um dia fora. No entanto, ao chegar à fazenda, Zequinha encontrou um cenário desolador. A casa de Dona Helena estava vazia, o lugar onde ele cresceu e viveu tantos momentos felizes agora parecia abandonado. O burro procurou por ela em cada canto, mas tudo indicava que a vida como ele conhecia havia desaparecido. Zequinha sentiu o peso de suas decisões mais uma vez, mas desta vez, a dor era ainda maior, pois ele sabia que não havia como voltar atrás. O arrependimento, que antes era apenas uma sombra, agora se tornava uma realidade inescapável. E assim, o burro percebeu que havia perdido não só a fazenda, mas também a chance de se redimir junto àquela que mais o amou. Zequinha, ao perceber que Dona Helena havia partido para sempre, foi tomado por uma profunda tristeza. A fazenda, que antes era cheia de vida e calor, agora parecia um lugar sombrio e vazio. Ele vagava pelos campos, lembrando-se dos dias em que caminhava ao lado de Dona Helena, ouvindo suas palavras gentis e sentindo o carinho em cada gesto. A solidão agora era sua única companhia, e o arrependimento de ter deixado aquele lar confortável o consumia por completo. Zequinha percebeu que havia cometido um erro irreparável, e o peso desse erro era algo que ele não podia suportar. Com o tempo, Zequinha passou a dedicar seus últimos dias cuidando da fazenda como um tributo à Dona Helena. Ele tentava, à sua maneira, manter o lugar do jeito que ela gostava, como se isso pudesse trazer algum consolo para seu coração partido. No entanto, o vazio que ele sentia era imenso, e nada do que fazia parecia aliviar a dor que carregava. Zequinha estava sozinho, e a ausência de Dona Helena tornava tudo mais difícil. O burro, que um dia fora cheio de vida e orgulho, agora era apenas uma sombra do que fora, arrastando-se pelos campos na esperança de encontrar alguma paz. Eventualmente, o corpo de Zequinha cedeu ao peso da tristeza e do arrependimento. Ele, que antes era tão forte e cheio de vigor, agora estava fraco e abatido. Em seus últimos momentos, Zequinha deitou-se no lugar onde costumava descansar ao lado de Dona Helena e, com um suspiro profundo, fechou os olhos para sempre. Sua vida terminou de forma melancólica, marcada pelo arrependimento e pela saudade. Mas, talvez, ao fim, Zequinha tenha encontrado a paz que tanto buscava, reunindo-se em espírito com aquela que o amou incondicionalmente. E assim, a fazenda ficou em silêncio, guardando a memória de Dona Helena e de seu querido burro, Zequinha. Ao final desta história, a reflexão é inevitável, em quantas vezes deixamos o orgulho e a desobediência nos afastarem do que realmente importa.
Zequinha nos mostra que, por mais tentador que seja buscar algo novo e diferente, é essencial valorizar o que já temos, especialmente quando isso envolve amor e cuidados genuínos. Então, o que você está fazendo para cuidar das pessoas e das coisas que são importantes para você? Será que, assim como Zequinha, você está deixando o que mais importa escapar por entre os dedos? É hora de agir, de aprender com os erros dos outros e de fazer escolhas que realmente vão te levar a um futuro melhor. Se essa história te tocou e te fez pensar de forma diferente, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você vai continuar aprendendo e se inspirando com histórias que não só entretêm, mas que também trazem lições valiosas para a vida. Não perca a chance de transformar sua vida com conhecimento e sabedoria.